Fala, gente, então vamos começar a segunda parte, como falado lá na parte 1, né? Pelo coeficiente de solubilidade. Então vem comigo que a gente vai sair entendendo tudo a partir de agora. Vamos embora, minha gente, entender o coeficiente de solubilidade. Eu acho que vocês já devem ter visto no ensino médio de vocês, no colégio, mas se não, a gente vai ver agora e vocês vão ver que é bem simples. Ó, o coeficiente de solubilidade ele pode ser representado por CS ou KS, então vocês podem, dependendo daí do material que vocês estiverem usando, ver com uma dessas duas designações, mas as duas estão corretas, tá? O coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto que satura 100 gramas de um solvente a uma dada temperatura. Então, eu vou ter lá o meu solvente numa quantidade lá certinha, e eu vou ter que a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver naquele solvente ali, a uma certa temperatura, vai ser chamado de coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade ele vai variar ali em função da temperatura, de acordo com o meu aumento, de acordo com a minha diminuição de temperatura. E os problemas matemáticos envolvendo o coeficiente vão se resolver via regra de 3, ou seja, mais simples, mais fácil, não dá para ficar, né, gente? Vai ser, ó, mamão com açúcar, como diz a história. Então, aqui a gente já tem um exemplo para vocês e fala o seguinte. 4 tubos contêm 20 ml de água cada um. Então, cada tubo desse daí que eu estou falando aqui na questão, né, no caso 4, vão ter 20 ml de água. Coloca-se nesses tubos de cromato de potássio, que é um sal, né? Ele dá aqui a fórmula do sal, nas seguintes quantidades. No tubo A eu boto 1 grama, no tubo B eu boto 3 gramas, no tubo C eu boto 5 gramas, no tubo D eu boto 7. Então quer dizer que no tubo A eu tenho 20 ml de água mais 1 grama do sal. No tubo B eu tenho 3 gramas do sal em 20 ml de água. No C eu tenho 20 ml de água com 5 gramas e no tubo D eu tenho 20 ml de água com 7 gramas desse sal. E aí ele faz a seguinte pergunta, né? Ele vem querendo saber. Ele fala o seguinte, a solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Após a agitação, em quais dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e fase sólida? Então ele quer saber em qual desses tubos, depois da dissolução, né, depois que eu for lá agitar o tubo, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Porque o quê? Vai ser uma solução que vai estar saturada, porém que não conseguiu dissolver tudo. Então, vai haver uma sobra ali no fundinho do tubo de ensaio. Aí você vai parar e vai dizer o que para mim? Mas, Clara, eu sou adivinha? Para poder, entendeu? Adivinhar o que esse homem está perguntando aqui para mim? Aí eu te respondo, meu amor. Você não é adivinha não, querido. Você é aluno do dupla ligação. E aluno do dupla ligação sabe responder as questões de coeficientes de solubilidade. Porque eu vou te ensinar agora. Então, vem comigo que você vai aprender. Ó, a resolução vai ser via regra de 3, como eu falei lá no outro slide, que esses exercícios se resolviam dessa forma. Então, ó, eu vou ter o seguinte, 12,5 gramas desse sal, ele me diz aqui, ó, que a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 12,5 gramas de dicromato de potássio em 100 ml de água. Então, eu vou aqui anotar essa relação. 12,5 gramas do sal, eu consigo dissolver em 100 ml de água, né? O máximo a 20 graus Celsius. Então, em 20 ml de água, eu vou conseguir dissolver quanto desse sal? X. E aqui a gente vai ter essa relação que a gente só fazer aqui uma regra de 3 e a gente consegue responder. E aí você vai dizer, mas Clara, como é que eu vou saber que esse X está sendo a 20 graus Celsius? Porque a gente está considerando que tudo está ocorrendo a 20 graus Celsius, certo? Se eu estou falando dessa relação aqui, que acontece a 20 graus Celsius, e eu quero calcular esse novo valor de X usando essa relação, então esse valor aqui vai ser para 20 graus Celsius. Como na questão ele não me informa de nenhuma mudança de temperatura, ele não fala aqui que a temperatura mudou, nem nada, então tudo isso aqui está acontecendo a 20 graus Celsius, ok? Se a questão não falar para você de nenhuma mudança de temperatura, é porque não existe. Vai ser tudo nessa temperatura aqui que ele vai dar o coeficiente de solubilidade. Então, ó, X vai ser o quê? Vai ser 20 ml vezes 12,5 gramas de cromato de potássio dividido por 100 ml de água. O que é que eu fiz aqui, ó? Meio pelos extremos. E aí eu vou ter um valor de 60, ó. Tô ficando doida, minha gente. Tô trocando minhas bolas já.
esse resultado aqui vai ser igual a 2,5 gramas. Ó, 2,5 gramas de dicromato de potássio vão conseguir ser dissolvidos em 20 ml de água a 20 graus Celsius. Então, ó, aí você vai vir aqui agora, a questão é que é as soluções que vão estar saturadas com corpo de fundo. Então, quer dizer que são aquelas soluções que você colocou uma quantidade acima de 2,5 gramas, certo? E aí, esses tubos que tiveram essa quantidade acima de 2,5, ó, foi o tubo B, o tubo C e o tubo D. Então, a resposta é minha letra C, ó. Tubos B, C e D. Resposta, letra C. Sim, gente, outra coisa que eu queria falar aqui para vocês se atentarem. No vestibular, a gente tem que estar economizando o tempo máximo que a gente puder. Então, ó, nesse caso aqui, se a gente parar para perceber, a gente faz a relação, ó, de 100 ml, da quantidade que se dissolve em 100 ml para a quantidade que se dissolve em 20. A gente tem que 20 é 5 vezes maior do que 20. 100 é 5 vezes maior do que 20. Se eu pegar 20 e multiplicar por 5, eu vou ter o número 100. Então, era só pegar esse número aqui, ó. Tá vendo, ó? E dividir ele por 5. Que eu teria simplesmente essa quantidade de 2,5. Eu não ia precisar fazer 20 vezes 12,5 dividido por 100. Entendeu? Porque essas operações no vestibular levam tempo, né? Você vai ter ali 2 multiplicações, uma divisão. Por mais rápido que você seja na matemática, você perde tempo. Então, aqui era só você pegar esse 12,5 e dividir por 5. E aí, você ia ter a quantidade de 2,5, que a gente conseguiu calcular através da outra forma, um pouquinho maior. Então, sempre se atentem a essas proporcionalidades, porque elas permanecem, viu, galera? Se você notar, né, essa proporcionalidade aqui, você consegue fazer tranquilo a questão, tá? Só relembrando, 20 é 5 vezes menor que 100 ml, então a quantidade de sal que eu conseguiria dissolver nos 20 ml seria 5 vezes menor. Então, ó, a gente vem agora para o assunto de curvas de solubilidade, que é um assunto também tranquilo. As curvas, elas vão reunir essas informações do coeficiente de solubilidade. Eu vou ter o quê? Vários valores de coeficiente para várias outras temperaturas. Então, eu não preciso estar fazendo regra de 3, por exemplo. Aqui eu já consigo ter, ó, a quantidade de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de solvente numa temperatura de 20 graus Celsius, de 30, de 40, de 50 graus Celsius. Então, ó, com esse gráfico genérico aqui, eu consigo tirar as seguintes informações. A 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 10 gramas do meu soluto em 100 gramas do meu solvente. A 30 graus Celsius, eu consigo dissolver 18 gramas. A 40 graus Celsius, eu consigo dissolver 28 gramas. Em 50 graus, eu consigo dissolver 40 gramas, certo? E daqui, inclusive, você também pode descobrir outros valores. Ah, eu não queria 40 nem 50, eu queria 45 graus Celsius. Então, você consegue fazer aqui uma regrinha de 3 ou simplesmente vir no gráfico e coletar essa informação. Ah, 45 não, eu quero 34. E aí, você também vem aqui nesse gráfico e consegue tirar essa informação. Tá? Então, os gráficos são amigos, eles vêm para ajudar. Óbvio, né, que você vai ter questões em cima desses gráficos, mas se você entender e conseguir ler o gráfico, você vai se sair bem. Não tenham medo de gráficos, tá, gente? Os gráficos, eles precisam ser lidos. Às vezes a gente bate o olho, assim, dependendo do gráfico, e acha difícil, acha complicado. Mas você tem que observar o que está sendo colocado aqui no eixo Y e o que está sendo colocado no eixo X. E aí você consegue entender a relação entre essas duas variáveis. Ó, no eixo Y é a quantidade de soluto que eu consigo dissolver no solvente. E no eixo X é a temperatura. Então, eu vario a temperatura e, consequentemente, essa quantidade daqui de soluto também varia. Aqui, nesse caso, a variação é positiva, né? Eu aumento a temperatura e aumento a quantidade de solvente. Mas eu poderia ter um aumento de temperatura e uma diminuição da quantidade de solvente, por exemplo. E por aí vai, vocês têm que observar o gráfico para aprender a ler essas relações. Tá bem? Então, se concentrem aí, treinem isso, que cada vez mais vai ficando mais natural para vocês. Aqui, ó, a gente tem um outro gráfico, uma outra curva de solubilidade, só que aqui são várias substâncias juntas, né? A gente tem o nitrato de potássio, o cloreto de sódio, o hidróxido de sódio. Então, são várias substâncias aqui. De cara, a gente observa que a curva mais acentuada é do nitrato de potássio, né? Ela é uma curva ascendente, ou seja, ela cresce para cima. A gente tem a curva aqui do cloreto de sódio, que é uma curva um pouco menos
ascendente, né? Ela é uma curva um pouco mais reta, digamos assim. E a gente tem também a curva para o hidróxido de sódio, que é uma curva descendente, né? Ela vai, digamos assim, o sentido de crescimento dessa reta, ela é para baixo, não para cima. Então, o que isso quer dizer? Ó? A gente tem aqui temperaturas genéricas, ele dá X, Y, Z, e as variações da quantidade de soluto que você consegue dissolver em 100 gramas de água. Né? Aqui a água vai ser nosso solvente. E aí ele coloca essas quantidades como X1, X2, Y2, Z2, C1, enfim. Ele vai dando aqui pra gente de forma genérica. Então, ó, para o nitrato de potássio, a gente vai observar o seguinte comportamento. Ó. Numa temperatura mais baixa, eu consigo dissolver dele em uma quantidade menor, X1. Numa quantidade um pouco mais alta dele, ó, numa temperatura um pouco mais alta, eu vou conseguir dissolver dele uma quantidade maior. Opa, já aumentou aqui, tá vendo? Eu vou conseguir dissolver aqui uma quantidade dele Y1. Ó, consegui aqui no primeiro X1, depois Y1, Y é maior que X1. Por quê? Porque X é uma temperatura e Y é outra, maior que X. Então, a quantidade de soluto aumenta com o aumento da temperatura. E aqui, ó, que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Na temperatura Z, eu vou ter que ele vai ter aqui uma quantidade de soluto que vai conseguir ser dissolvido igual a Z1. Então, ó, vai aumentando, tá vendo? Já para o cloreto de sódio, o que vai acontecer? Eu vou ter também uma variação positiva, ó. Quando for a temperatura X, ele vai dissolver uma quantidade aqui X2. Quando for uma temperatura Y, né? Ele não bota aqui, mas estaria mais ou menos por aqui, essa quantidade, né? Nesse ponto aqui. E na Z, ó, ele consegue dissolver essa quantidade aqui, Z2. Então, eu tenho X2 e Z2. Observem que eles estão extremamente próximos um do outro, ó. Tá vendo? É como se a diferença fosse muito pouco, ou seja, o cloreto de sódio, ele responde muito pouco ao aumento de temperatura, variação de temperatura. Já o nitrato de potássio, não, ó, ele responde de forma muito mais abrupta, né? Ele é muito mais sensível a essa variação de temperatura. E aí, observando agora aqui, para finalizar, o hidróxido de sódio, a gente tem que o hidróxido de sódio, ele vai variar no sentido negativo. Então, ó, ele vai responder de forma negativa ao aumento de temperatura, ó. Quanto mais baixa a temperatura, vocês podem ver, ó, que maior é a quantidade desse sal que eu consigo... dessa base, porque o hidróxido de sódio é uma base, tá? Que eu consigo dissolver, ó. Então, eu consigo dissolver aqui uma quantidade maior numa temperatura menor. Quando eu vou aumentando a temperatura, ó, essa quantidade vai diminuindo. Ó, a quantidade X3 é maior que o Y3, que é maior que o Z3. E a gente via nos outros extremamente exatamente o contrário, né? Ó, X1 é menor do que Y1, que é menor do que Z1. Nesse caso aqui, essa solubilidade vai decaindo com o aumento da temperatura. Ah, claro, e por que isso acontece? Isso acontece, gente, porque existem substâncias endotérmicas e exotérmicas, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente pode dizer que a dissolução do nitrato de potássio, ela é uma dissolução endotérmica, então ela responde bem ao calor. Por quê? Porque ela é uma dissolução que absorve calor para poder acontecer. Desculpa, que ela dissolve calor, que ela absorve calor para poder acontecer. Então, quanto mais calor eu forneço para ela, né, em forma de aumento de temperatura, o que acontece? Ela vai dissolver mais e mais, porque ela precisa desse calor para poder ter uma boa solubilidade. Já no caso do hidróxido de sódio, não. Ela é uma substância exotérmica. A dissolução dela vai ser exotérmica. Então, ela vai liberar calor para o meio. Então, se ela já libera calor e eu estou ali dando mais calor para ela, a coisa não vai dar certo, vai desandar. E aí, esse calor acaba prejudicando a dissolução, né? Fazendo com que essa dissolução ela diminua em vez de aumentar. E o cloreto de sódio, ela é uma substância que não é nem endo nem exo, né? Ela é uma substância que ela tem pouquíssima resposta, ela é pouco sensível, melhor dizendo, à variação de temperatura. Então, o que a gente consegue tirar desses gráficos aqui? Quanto mais próxima da vertical a curva, mais sensível a substância vai ser a variação de temperatura. Então, ó, quanto mais na vertical tiver essa curva, ó, mais sensível ela vai ser a variação. Independente dessa sensibilidade ser positiva ou ser negativa, tá, gente?
dessa resposta ser boa, ou seja, resultar num aumento de solubilidade, ou nesse aumento de temperatura resultar numa diminuição da solubilidade. Quanto mais acentuada a curva, né, quanto mais na vertical ela tiver, maior essa sensibilidade vai ser à temperatura. E esquematicamente, ó, se o coeficiente de solubilidade, a relação entre coeficiente de solubilidade e temperatura for crescente, a dissolução é endotérmica. Se a relação entre coeficiente de solubilidade e temperatura for decrescente, ó, como no caso do hidróxido de sódio, a dissolução vai ser exotérmica. E aqui tem um caso especial que é o ponto de inflexão. Geralmente esse ponto de inflexão acontece para os sais, tá, gente? Para os sais hidratados. Então, ó, eu tenho aqui um sal de sulfato de sódio que tem na sua molécula, na sua estrutura, 10 moléculas de água. Então, esse vezes 10 H2O aqui não é para você multiplicar a massa molar da água pela massa molar do sulfato de sódio, não, tá, gente? Esse ponto 10 aqui, né, que não é um vezes, é um ponto, é para simbolizar que essas moléculas de água fazem parte da molécula de sulfato de sódio. Então, atentem-se a isso para não esquecer. E aí, o que acontece? Quando eu vou aumentando a temperatura, eu desidrato esse sal. Então, o que acontece? Essas 10 moléculas de água que faziam parte dessa molécula de sulfato de sódio, agora não fazem mais. E aí, quando isso acontece, ó, eu vou ter um ponto de inflexão, em que agora eu vou ter uma queda na minha solubilidade. Então, eu vim aumentando a minha solubilidade, e agora eu cheguei numa certa temperatura, né, em que, em vez de aumentar, eu acabei diminuindo, porque eu acabo desprendendo essas moléculas de água das minhas moléculas de sal. E aí, resumindo, ó, na região 1 do gráfico, né, que é essa aqui, ó, acima da curva, eu vou ter mais soluto dissolvido do que a quantidade máxima que eu poderia dissolver. Ou seja, eu vou ter uma solução supersaturada e bastante instável, né, como a gente viu que as soluções supersaturadas são. Na curva, que é a região 2, eu vou ter pontos onde a solução é saturada, ou seja, podendo ou não ter corpo de fundo. Ou seja, aqui eu vou estar dissolvendo o máximo que eu consigo. E na região 3 vai ter menos soluto dissolvido do que a quantidade máxima que eu poderia dissolver. Ou seja, são as soluções insaturadas, podendo essas soluções insaturadas serem concentradas ou diluídas. Ó, vou fazer aqui para vocês verem, ó, vou pegar um ponto aqui aleatório, peguei um ponto aqui acima da curva, deixa eu fazer esse ponto maior. É porque hoje minha coordenação motora tá péssima. Se eu fizer aqui a curva, ó, e agora eu vou puxar aqui para baixo, tem jeito, né? Ó, eu vou botar aqui um ponto X e X1. Então, eu tenho que na temperatura X1, eu tenho uma quantidade de soluto dissolvida X. E essa quantidade dissolvida X, ela é maior, ela está acima, certo? Da quantidade máxima que eu conseguiria dissolver nessa temperatura. Então, ó, se eu pegar um ponto aqui abaixo, ó, aqui no caso, abaixo da minha curva, eu vou chamar agora isso aqui de Y e Y. Ó, eu tenho a quantidade Y inferior à quantidade que eu conseguiria dissolver nessa temperatura Y1. Por quê? Porque eu estou vendo que essa curva aqui ela é crescente, ou seja, a resposta dela é positiva ao aumento de temperatura, ou seja, o meu coeficiente de solubilidade aumenta de acordo com o aumento da temperatura. Porém, mesmo numa temperatura mais alta, eu coloquei uma quantidade menor, né, do que ela aguentaria dissolver, que seria essa quantidade aqui da curva. E aí eu vou ter uma solução insaturada. Já se eu pego um ponto aqui na curva e eu traço essa reta, a gente finge que tá tudo retinho, perfeito, viu, gente? Eu vou ter aqui uma solução saturada. Eu vou dissolver o máximo que esse solvente consegue dissolver. E os exercícios envolvendo as curvas de solubilidade também são resolvidos via regra de 3, gente. Então, mais simples do que isso não dá para ficar. Ó, vamos lá, para um exercício aqui, para um exemplo. A curva de solubilidade de um sal hipotético está representado aqui nesse gráfico abaixo, tá? Está representado abaixo. E aí ele fala aqui, ó, aqui é gramas de sal que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. E aqui está a variação de temperatura, né? Aqui no X tem a temperatura, 20, 40, 60, 80 e 100. Ele pergunta, a quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas do sal a 35 graus Celsius é em gramas. Ele quer saber a quantidade de água que eu preciso para dissolver 30 gramas desse sal. Então, ó, eu preciso primeiro saber da relação inicial, que é a seguinte, ó.
a 35 graus Celsius, o meu coeficiente, repetindo, tá, gente? Só essa última parte aqui. Então, ó, eu preciso saber a 35 graus qual é a quantidade máxima que a minha água consegue dissolver desse soluto. Então, eu tenho que vir aqui em 35 graus Celsius, ó. Aqui eu tenho que aqui é 20, aqui é 30 e aqui é 40. Então, 35 está no meio desse quadradinho. Então, eu venho aqui, ó, subindo no meio desse quadradinho. Seria melhor com a régua? Seria melhor com a régua. Mas aí eu tenho que fazer o quê? Eu subo até encostar na linha. Encostou aqui, ó. Opa! E aí eu venho traçando para cá para poder ver qual é essa temperatura. Qual é essa quantidade. Então, a 35 graus Celsius que está aqui, ó. Esses 35 graus Celsius está aqui. Que é o que está de preto. Eu vou ter o quê? Ó, 30, 40, 50. Então, eu consigo dissolver 50 gramas de sal. É o máximo que eu consigo dissolver a 35 graus Celsius. Então, com essa relação que eu descobri através do gráfico, eu consigo resolver agora a questão. Porque, ó, a 35 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade vai ser de 50 gramas de sal por 100 gramas de água. E eu não inventei isso, não. A gente descobriu aqui no gráfico, ó. É a quantidade de soluto por 100 gramas de água. E aí, agora é só fazer a relação, ó. Como temos 30 gramas de sal, a quantidade de água necessária vai ser dada pela relação, ó, por essa relação aqui. 50 gramas de sal está para 100 gramas de água e 30 gramas de sal está para X. Nesse caso aqui, eu vou precisar de uma quantidade menor de água, né? Porque se 100 gramas dissolve 50, a quantidade para dissolver 30 vai ser menor. E aí X, ó, desculpa, gente, vai ser igual a 100 gramas de água vezes 30 gramas de sal, ó, meio pelos extremos, hein, gente? Dividido por 50. E aí eu vou ter, ó, isso aqui, desculpa, gente, eu vou ter que apagar para aparecer, ó. Vai ser igual a 60 gramas de água, certo? É só vocês fazerem meio pelos extremos, ó, mais uma vez. 30 gramas vezes 100 dividido por 50 vai dar igual a 60, que é a resposta da letra D. Então, nossa resposta certa é a letra D aqui, ó. Aí, agora a gente vai para os exercícios para finalizar a aula de hoje. E é o seguinte, essa questão aqui foi da FUVEST, tá? E ela fala assim: o processo de recristalização usado na purificação dos sólidos consiste no seguinte passo a passo. Dissolve-se o sólido em água quente, então a água está numa temperatura um pouco mais alta, até a saturação. Então, você vai estar dissolvendo o sal em água quente até chegar na saturação lá. Resfria-se a solução até que o sólido se cristalize. Então, você vai supersaturar a solução, depois você vai resfriar ela até que esse sólido se cristalize. Os gráficos a seguir mostram a variação com a temperatura da solubilidade de alguns compostos em água. Então, ó, ele vem aqui com o gráfico de solubilidade e pede para a gente analisar. Então, eu tenho, ó, o comportamento do NaCl, o comportamento do brometo de potássio, o comportamento do nitrato de potássio. E aí a gente vê o quê? Que a curva mais acentuada, ou seja, aquela que tende mais à vertical, é a do nitrato de potássio, ou seja, é a mais sensível à variação de temperatura. E a menos de todas, ó, que está mais na horizontal, é a do cloreto de sódio, é a menos sensível à variação de temperatura. Então, ele pergunta, o método de purificação descrito é mais eficiente e menos eficiente, respectivamente, para. Então, aqui a gente vai ter que esse método vai ser mais eficiente para o que for mais sensível. Porque quanto mais sensível a essa variação de temperatura, né, mais eu vou conseguir dissolver desse sal nessa água quente. Lembrando que, nesse caso aqui, mais sensível de forma positiva, né, de forma crescente. E aí, nesse caso, vai ser o nitrato de potássio. E o menos eficiente, né, vai ser aquele que menos for sensível à temperatura. Ou se houvesse aqui uma relação decrescente de aumento de temperatura e quantidade de soluto. Como não tem nenhuma quantidade decrescente, né, só tem quantidades crescentes, vai ser aqui o menos eficiente, o que menos tiver sensibilidade, que no caso é o cloreto de sódio. Então, a nossa resposta vai ser a letra E, ó, nitrato de potássio e cloreto de sódio. Ok, gente? E agora a gente vai para a questão
11, que é a nossa última questão. E essa aqui foi da SES Gran Rio, que fala o seguinte. A curva de solubilidade de um sal hipotético é... E aqui ele dá a curva. A gente tem a quantidade, ele fala aqui a ordenada, né? Que é a Y. Ela é a solubilidade em gramas do sal por 100 gramas de água. E aqui na nossa abscissa, que é a X, a gente tem a temperatura em graus Celsius. Então, ó, a quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas do sal a 35 graus Celsius em gramas será... Essa aqui parece com aquele nosso quarto quesito, né, que a gente acabou de resolver. Então, é o seguinte, você pode vir aqui pelo gráfico, ó. Aqui é 20, aqui é 30, aqui é 40, aqui é 50, aqui é 70, aqui é 90. E aqui você tem esses pontos complementares para buscar informação. Ele quer saber, para dissolver 30 gramas a 35 graus Celsius, quanto de água ele precisa. É praticamente a mesma coisa da outra questão. Então, a gente vem aqui a 35 graus Celsius, ó. Aqui é 30 e aqui é 40. Então, vai ser bem aqui no meio, ó. Eu quero descobrir a quantidade de sal que eu consigo dissolver até encostar na reta. Encostou aqui. E aí, eu venho puxando, ó. Puxei. Deu que vai ser em 50 gramas. Então, a 35 graus Celsius, eu consigo dissolver... o máximo de 50 gramas de soluto. Sendo assim, a gente vem para o cálculo agora. Ó. Se a 35 graus Celsius, 100 ml, gente, vocês vão perdoar essa minha letra, de H2O. Isso aqui é 100 ml, tá, gente? De H2O. Consegue dissolver 50 gramas de soluto. Quantos gramas de soluto... desculpa. Ato falho, viu, gente? Ele quer saber o que aqui? Quantos gramas de água? Vamos de novo. Quantos gramas de água vão ser necessários para dissolver a 35 graus 30 gramas do sal? E aí, ó, meio pelos extremos. 100 ml vezes 30 dividido por 50. Então, ó, corta 0 com 0. A gente vai ter aqui 300 dividido por 5. Que vai ser igual a 60. Ok? Um cálculo simples, um cálculozinho simples. Né? A gente tem que 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, 300 dividido por 5 vai ser igual a 60. Então, é a nossa letra B a resposta, tá, gente? Letra B. É isso. A gente termina aqui a nossa aula. Deixa eu voltar aqui pra gente não ficar no escuro. Então, a gente acaba a aula de hoje de Soluções 1. Eu espero que vocês aproveitem essa aula para vocês estudarem aí, reverem esses conceitos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu desejo a todo mundo um excelente fim de semana, muita saúde. Se protejam, tá, galera? A gente sabe que as coisas estão ficando um pouquinho ruins aqui por conta do isolamento. Mas é isso. Desejo a todos vocês um excelente fim de semana e um bom começo de semana também. Tchau, tchau!